Hatersada de todo o multiverso, e aí, caras, como é que vocês estão? Beleza? Desses tempos pra cá eu fiz umas releituras em algumas histórias do Tom King. No nosso Instagram eu fiz uma resenha lá de Rorschach, sim, um trabalho de 2021 do Tom King, logo após ele finalizar a sua controversa fase no Batman, e resolvi fazer um videozinho maior para falar um pouco mais sobre a história. Então vamos falar um pouquinho sobre essas duas edições que a Panini trouxe aqui de Rorschach, o roteiro de Tom King, a arte de George Forners e as cores do Dave Stewart. Essa trio aqui fez um trabalho que eu gosto muito, cara. Mas primeiro, antes da gente trocar essa ideia, deixa aquele likezinho, se inscreve aí no canal e aciona o sininho para toda vez que a gente vir falar de Tom King, uma das suas obras geniais, vocês estarem ligados, beleza? Vamos nessa. Rorschach saiu lá nos Estados Unidos pelo selo Black Label. A Panini aqui trouxe nessas duas edições o compilado das 12 edições que saíram lá fora. Então a primeira tem de 1 a 6 e depois de 7 a 12. Essa é uma das possíveis continuações de Watchmen, né, que a gente já teve algumas por aí. Gosto muito do que esse trio conseguiu fazer, pegando como base a história do tão famosa e aclamada do Alan Moore. Então, pô, acho um quadrinhão. Mas o que acontece nessa história? 35 anos depois dos acontecimentos da Lula, a Lula que atacou Nova York, que o Ozymandias lá usou seu plano para unir o mundo inteiro, blá blá blá. Tá ocorrendo uma eleição do presidente agora, o Robert Redford, que tá há muitos anos no poder, e nessa nova eleição o governador Tully, durante um comício, ele quase é assassinado, ele sofre um atentado por duas pessoas vestidas como vigilante, e uma delas tá vestida como Rorschach. O serviço secreto consegue impedir isso aí, e um detetive ele é contratado para investigar, descobrir quem são essas pessoas, o que elas queriam, e também, muito importante, quem mandou elas fazerem isso, né, cara? Então, nesses dois encadernados aqui, a gente acaba acompanhando essa investigação, a busca por informações, a investigação, tentando achar a motivação dessas duas pessoas aí para tentar assassinar o Tully, o que levou eles a fazer isso. Então, a gente acompanha esse detetive fazendo interrogatórios, conhecendo pessoas ligadas, quem pediu o assassinato, o próprio governador Tully. Ele começa com esse clima meio no ar, meio pulp. Você vê ali que a gente está inserido no universo do Watchmen, mas tem só referências, ele não muda nada, ele não acrescenta tal coisa em tal personagem, ele usa fatos que ocorreram ali, inclusive pegando mais o acontecido em Nova York, suas implicações aí no mundo moderno. Tom King, ele foi muito sagaz, ele foi muito inteligente e situar sua história no universo de Watchmen sem integrar necessariamente o Watchmen. Tá lá naquele mundo, mas não vamos mexer com isso, o Dr. Manhattan continua sumido, etc. Tom King também aproveita ali para trazer debates que trazem muito significado, não fica só nessa questão de investigação, ele traz aqui debates sobre paranoia, sobre conspiração, sobre liberdade, sobre todos esses tipos de pensamentos, solidão, dor, usando como ponto inicial o ataque da Lula. Você vê que ela causou muita coisa nas pessoas, aquela galera que não tem muita informação, que cria as suas conspirações, Ratanabá, essas paradas aí. Você vê isso no pessoal do meio oeste, as pessoas tomam aquilo ali como verdade, ninguém desmentiu o Ozymandias, então a verdade que permanece é aquela que saiu as histórias oficiais, que houve o ataque de uma Lula interdimensional, que elas podem voltar. Então você vê esse sentimento que os Estados Unidos têm de autopreservação ali, principalmente o efeito disso nas pessoas, né, cara? Então, dentro desse esquema fantasioso, onde tem um super-homem ali que consegue fazer tudo o que ele quiser, você tem essas tramas muito humanas e atuais tratadas dentro do quadrinho. Tom King também leva a gente para dentro da própria indústria dos quadrinhos, né? Ele põe ali como um dos personagens um quadrinista bem inspirado ali no Ditko e nas suas maluquices, coloca Frank Miller, é bem legal a participação do Frank Miller aqui. Ele usa todos esses artifícios aí para contar uma boa história, e o final ele não tem nada de surpreendente, assim, mas isso não é uma coisa ruim, na verdade, é um caminho que se torna claro para você, quando você acompanha essas investigações, você tá ali lado a lado com o detetive, tá vendo o que ele tá vendo, tá sentindo o que ele tá sentindo, o que ele tá descobrindo ali no meio, você vai vendo que o caminho que leva àquele final é natural, cara, é o que teria que acontecer, e isso é muito legal, não é nada forçado, não é nada querendo pegar você na surpresa, é uma coisa que vai se tornando claro para você, vai se tornando claro pro próprio protagonista, cara.
É uma jornada legal pra caramba a gente poder acompanhar esse tipo de coisa. Você ainda que gosta daquela narrativa do Tom King, que ele tá mais intimista do que nas outras. Cara, história zona, eu gostei pra caramba. Eu demorei pra ler porque eu tenho um bloqueio com o personagem Rorschach. Eu acho que é muito fácil de você entender esse personagem errado, como ele é entendido em a sua grande maioria hoje em dia. Você vê aí pessoal vangloriando ele, Capitão Pátria, eles não percebem que na verdade o personagem é uma crítica àquele modo de vida, àqueles pensamentos extremistas, aqueles pensamentos conspiracionistas, esse tipo de coisa. Tanto que a série de Watchmen, que saiu lá na HBO Max, todo mundo que tem uma admiração pelo Rorschach segue os mesmos idealismos deles, a mesma ideia, compreende, alinha um pouco a mente dele, a galera vira um grupo de supremacistas, né? Então, pô, e o Tom King soube entender isso também, ele trouxe aqui, então meu medo foi frustrado, e me deparei com uma grande história aí, cara. Esses 2 encadernadinhos são muito bons, os 2 encadernadinhos aqui valeram muito a pena. Isso sem falar, até agora eu não falei, mas, cara, a narrativa do Fornes aqui, cara, eu acho que ele é um dos melhores desenhistas da atualidade. Ele faz muito bem seus trabalhos, ele emprega sentimento neles, nos personagens, eles não precisam falar nada, tá ali na cara deles o que ele expôs. A narrativa gráfica dele, a diagramação, o design, junto com as cores do Dave Stewart, aqui relembram muito essa pegada pulp, então você se sente inserido naquela história meio anacrônica, assim, a gente sabe que passaram-se anos, tá aqui no mesmo período que a gente tá seguindo hoje em dia, como estava no mundo de 2021, só que você vê ali que certas coisas pararam no tempo, essa atmosfera aí de falsa paz que o Ozymandias criou após o ataque que ele proporcionou lá em Nova York, após o evento da Lula, essa união entre os países e tal, criou outros problemas, e nem tanto essa união, é uma coisa muito fina, uma coisa muito tênue, e às vezes o perigo não tá fora do seu país, o perigo tá dentro, é uma grande crítica, e tudo isso a gente percebe não só pelo texto do King, mas pela excelente arte do Fornes, e as cores do Stewart, eles remetem muito a isso, cara. Eu acho que é uma leitura completa, não tem fortes cenas de ação, tem violência, mas não é nada explícito, é bem dosado, eles sabem quando usar a violência aqui. Tem algumas surpresinhas que acontecem, tem ganchos assim, mas tudo isso é questão de narrativa, não é nada splash page, não é nada forçado, é tudo isso construído dentro da história. Então, uma história muito bem construída, que eu gostei pra caramba. Gostaria que vocês conhecessem aí também, você que gosta de Watchmen, acha que é uma obra intocada, né? Não pode encostar de um Watchmen, dá uma chancezinha. Essas 2 edições aqui a Panini lançou, tá fechadinho aqui, é um pouquinho salgado, não vou falar que, nossa, como é barato, mas você acaba pegando em promoções, vale muito a pena. Você que gosta de Watchmen, você que gosta de Tom King, você dá uma chance para esses quadrinhos. A minha nota para eles é 10, assim, eu não vejo erro nesse quadrinho, eu não vejo a questão das histórias serem arrastadas, que ter muita fala e tal. Eu acho que tudo é muito bem dosado, tudo bem diagramado, tudo bem planejadinho para te entregar uma história intrigante, imersiva, contemplativa e crítica também, né? Muito política essa história. Eu gostei, cara. Eu acho que é um belo herdeiro aí que deixou o Watchmen pra gente ler, beleza? Mas e você gosta dessa história? Eu sei que muita gente não leu, não é muito bem falado, mas todo mundo que leu parece que tem uma boa impressão. Então eu queria saber de você. Você gosta do Tom King? Gosta do tipo de escrita dele? Deixa aí nos comentários. Tom King é um cara que sofreu muito lá no Batman, que eu adoro a fase dele no Batman, mas foi muito mal compreendido. Houve intervenções editoriais, e aqui sem intervenções, cara livre e solto, você vê o que o cara é capaz de fazer, ainda mais acompanhado de grandes artistas que formam uma bela história, cara. Pô, deixa aí, eu quero saber se você gostou tanto quanto eu, ou se você odiou, se você nem leu ou nem tem vontade. Deixa aí. Deixa também aquele likezinho, se inscreve aí no canal e aciona o sininho pra toda vez que a gente falar direto ou indiretamente de Watchmen e do cara que eu considero um dos maiores escritores atuais ou de todos os tempos, Tom King, e também o George Fornes, um dos melhores desenhistas de todos os tempos. Vocês estarem ligados, beleza? Segue a gente aí nas outras redes sociais, em todas elas nós estamos como Haterzaço, só no X, no Twitter, nós estamos como canal Haterzaço. Se você quiser e tiver disponível lá na Amazon, a gente vai deixar no nosso Amazon Influencer essas 2 quadrinhas aqui para você pegar no menor preço possível e ajudar o projetinho, se você gostar aqui do canal. Caso você queira pegar outra coisa, aí nossos links vão estar na tela, Amazon, Panini, Shopee, onde você vai encontrar
as melhores coisas e contribuir com o canal também, né? Ouve também, cara, já que você gostou aqui do papo, se é que gostou, ouve o Hatercast, onde a gente junta a bancada toda do Haterzaço e troca ideias sobre os assuntos como quadrinhos, séries, filmes, o que a gente vai vontade de falar, a gente fala lá por horas e horas e às vezes é horas demais, mas vai lá conhecer a gente, temos todos os agregadores de podcast aí disponíveis. Vocês acham que é isso? Então vou nessa, valeu!